Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, que os meios de comunicações e também as escolas não tiveram a preocupação de passar isso para os alunos e hoje quase ninguém sabe falar sobre a ditadura que foi um desastre no Brasil. Hoje eu me senti na obrigação de falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar, em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, 1964 a 1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. O golpe de 31 de março de 1964. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros. Em 25 de agosto de 1961, o Congresso Nacional impulsou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Primeira página do jornal O Globo de 2 de abril de 1964. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a Constituição, e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feita no Congresso a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Jango aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em momento oportuno. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963. Quando um plebiscito pôs fim ao curto período parlamentarista republicano. Governo João Goulart. Em 1964, Jango resolve lançar reformas de base a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriações de terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária, entre outras. A inflação chegou a atingir em 1963 o índice de 73,5%. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Os universitários atuavam por meio de suas organizações e uma das principais era a União Nacional dos Estudantes, UNE. Os comunistas de várias tendências desenvolviam um intenso trabalho de organização e mobilização popular, apesar de atuarem na ilegalidade. Diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. No dia 31 de março de 1964, o presidente foi deposto, e as forças que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Jango refugiou-se no Uruguai e uma junta militar assumiu o controle do país. No dia 9 de abril foi decretado o Ato Institucional número 1. Dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. Era apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. A concentração do poder depois do golpe de 1964. O modelo político visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. Com o Ato Institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Desta forma surgiram a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que apoiava o governo, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, representando os opositores, mas cercado por estreitos limites de atuação. O governo montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime, através da criação do Serviço Nacional de Informação SNI. Este era chefiado pelo general Galbeiro Couto e Silva. Os atos institucionais foram promulgados durante os governos dos generais Castelo Branco, 1964 a 1967, e Arthur da Costa e Silva, 1967 a 1969. Na prática,
acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim foram tomadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco, para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general-presidente. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder o general Arthur da Costa e Silva, ligado aos radicais. A nova Constituição de 1967 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Apesar de toda a repressão, o novo presidente enfrentou dificuldades. Formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes o jornalista Carlos Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. A resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo. Em 1965 foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores, que compunham canções de protesto. A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina da segurança nacional. As greves operárias reivindicavam o fim do arroxo salarial e queriam liberdade para estruturar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas reclamando da falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Aliança de Libertação Nacional (ALN) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. O forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Este suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969, 240 oficiais generais indicam para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974, ex-chefe do SNI. Em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. Na luta contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Departamento de Operações Internas, DOI, e o Centro de Operações da Defesa Interna, CODI. A atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilhas urbana e rural, que levaram à morte de dezenas de militantes de esquerda. O crescimento econômico. Com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurando passar a imagem de que o país encontrara o caminho do desenvolvimento econômico. Somado à conquista da Copa de 70, isso acabou criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era compensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes, que o Brasil importava em grandes quantidades, estavam baratos, eram incorporados à pauta das exportações: soja, minérios e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus. A indústria da construção cresceu. Mais de 1 milhão de novas moradias, financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, BNH, foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou milagre econômico. O conjunto habitacional General Dali Coutinho, construído através do financiamento do BNH, em Santos, em 1979. Em 1973, o milagre sofreu sua primeira dificuldade,
pois a crise internacional elevou abruptamente o preço do petróleo, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isso obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. A redemocratização no dia 15 de março de 1974. Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mesmo lenta e controlada, a abertura política começava, o que permitiu o crescimento das oposições. O governo Geisel aumentou a participação do Estado na economia. Vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas, a Ferrovia do Aço, em Minas Gerais, a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, e o projeto Carajás. Diversificou as relações diplomáticas, comerciais e diplomáticas do Brasil, procurando atrair novos investimentos. Nas eleições de 1974, a oposição aglutinada no MDB obteve ampla vitória. Ao mesmo tempo, Geisel procurava conter este avanço. Em 1976, limitou a propaganda eleitoral. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição, o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. A oposição começou a pressionar o governo, junto com a sociedade civil. Com a crescente pressão, o Congresso já reaberto aprovou, em 1979, a revogação do AI-5. O Congresso não podia mais ser fechado, nem ser cassados os direitos políticos dos cidadãos. Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, eleito de forma indireta. Figueiredo assumiu o cargo em 15 de março de 1979, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política. No entanto, a crise econômica seguia adiante, e a dívida externa atingia mais de 100 bilhões de dólares, e a inflação chegava a 200% ao ano. As reformas políticas continuaram sendo realizadas, mas a linha dura continuava com o terrorismo. Surgiram vários partidos, entre eles o Partido Democrático Social, PDS, e o Partido dos Trabalhadores, PT. Foi fundada a Central Única dos Trabalhadores, CUT. Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que uniram várias lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento, que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves, para presidente, e José Sarney, para vice-presidente. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo encerravam-se os dias da ditadura militar no Brasil. Isso é apenas um pouco da tragédia que torturou e matou e estuprou até crianças. Muitas pessoas, entre elas crianças e mulheres, pessoas muito jovens. Hoje estamos em 2018 e lamentavelmente muitas pessoas não sabem o que foi a ditadura no Brasil. Se você é pessoa cristã, você jamais pode defender ditadura e torturas. É um ato de crueldade, e jamais aprovará. Fiquem todos com Deus. E lembre-se, Deus ama vocês. E eu também.